Olá, tudo bem? Espero que sim. Mais uma vez estamos juntos aqui para estudarmos a Palavra de Deus nesses 10 dias de oração e hoje temos como tema Queda Inevitável, tema 8. Muito obrigado pela sua participação, mas antes de a gente começarmos o estudo, eu peço você, da forma que está, curve suas frontes, vamos falar com Deus? Grandioso Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos estudando a Tua Palavra. Obrigado pelo privilégio e a oportunidade. Que o Senhor nos use, que tudo que fizermos aqui seja para a honra e glória do Teu santo nome. É o que te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, meus queridos, hoje como tema, queda inevitável, baseada em Apocalipse 14, 8. Vamos ler. Seguiu-se outro anjo, segundo, dizendo, caiu a grande Babilônia, que dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Ok, vamos entender um pouquinho aqui. Babilônia foi fundada por Nimrod, que desde o começo ela é típica de incredulidade em relação à verdade de Deus e cheia de desafios para com sua vontade. Que vontade? A vontade de Deus. Babel representa todo o empreendimento humano diante do ideal divino. Sua construção foi um plano mestre no controle da raça humana, assim como Deus se propunha por meio de Jerusalém. Por essa razão, durante todo o tempo do Antigo Testamento, as duas cidades simbolizam, respectivamente, o bem e o mal que atuavam neste mundo. A Bíblia também menciona que os governantes que governaram essa cidade, a Babilônia, a capital do Império Mundial, considerada uma das 7 maravilhas do mundo, não humilharam o coração. Ao contrário, envaideceram de orgulho. Durante muito tempo, Babilônia, capital do Império Persa, mas com o tempo ela foi destruída. E através dos séculos, a cidade gradualmente foi perdendo a sua glória, o seu esplendor e a sua importância. E até que no final do século I, depois de Cristo, ela deixou de existir. Mas conforme aqui, esse verso que a gente leu, que o anjo diz que caiu a Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição, o que esse anjo quer nos dizer? Que vinho é esse? Na verdade, esse vinho são todas as doutrinas falsas que ela vem propondo, né? Que essa Babilônia vem trazendo aos povos. Uma delas, ela deu ao mundo um falso dia de descanso. Ela mudou o sábado, que é o 4º mandamento de Deus. Outra coisa, ela tem repetido a mentira que Satanás disse desde o Éden, falou para Eva, que é a imortalidade natural da alma. E muitos erros semelhantes ela tem propagado por toda parte, ensinando doutrinas que são preceitos de homem, conforme é dito na palavra de Deus em Mateus 15, 9. Outro ponto que deve se perguntar nesse texto. Por que caiu Babilônia? Vamos entender? Algumas razões para a gente analisar aqui o porquê dessa queda. Uma delas, idolatria. Babilônia ficou reconhecida, literal e simbolicamente, por muito tempo como a inimiga tradicional da verdade do povo de Deus. O termo Babilônia, como se usa em Apocalipse, simboliza desde a antiguidade todas as organizações religiosas pagãs, apostatadas e seus aliados. A Babilônia também prestava cultos a divindades pagãs, inclusive no episódio do campo de Dura, onde jovens foram forçados a adorar a estátua do rei. Divindades como Marduk, Apsu, Tiamat, Ansar, Nabu, Ashur e Astarte compunham o menu dos templos e serviços do culto. Muitos rituais de adoração envolviam ofertas corporais, erotismo, sexualismo e adoração a ídolos e imagens. E se pasmem, lugar de prática de magia e de todo tipo de ciências ocultas, coisa que Deus abomina e nunca aprovou isso. Outro ponto, iniquidade, símbolo de orgulho pelas suas grandes conquistas, símbolo de crueldade. Babilônia conquistou o povo de Deus e colocou em perigo o propósito divino para o seu povo. Judeus sofreram intensamente sob a mão desumana de Roma. O que dizer das mortes
sangrentas e cruéis promovidas por Roma em lugares públicos, onde cristãos morriam devorados por feras e gladiadores para trazer diversão à plateia. Cruel, né? O termo Babilônia foi símbolo da maldade e perseguição ao povo de Deus. Não é apenas uma cidade, mas sim toda uma organização que distorce os mandamentos de Deus e persegue o seu povo. Por isso, tanto para os judeus quanto para os cristãos, o nome Babilônia chegou a ser termo apropriado e acusador para descrever Roma imperial. Vocês já ouviram falar naquele ditado que a soberba precede a ruína? Foi no caso de Babilônia. No caso de Babilônia, o seu orgulho e a presunção precederam a sua queda. Outra coisa, independência. Os fundadores de Babilônia tentaram estabelecer um governo completamente independente de Deus. E se Deus não tivesse intervido, eles teriam conseguido eliminar toda a justiça nessa terra. Por isso, Deus então decidiu, e foi necessário, que destruísse a torre e os seus construtores. A superioridade exibida por Babilônia está associada a projetos produzidos pelo homem e dissociados totalmente dos planos de Deus, como a edificação da Torre de Babel. Babilônia espiritual, como descrito em Apocalipse, rejeitou a voz de Deus e decidiu seguir seu próprio caminho. Uma vida sem oração e uma vida independente de Deus, pois através da oração é que nos relacionamos com Ele e desenvolvemos uma vida de dependência com Ele. E Babilônia não quis isso. Ela quis ser sozinha, independente, fora das vontades de Deus. Outro ponto, prostituição espiritual. Essa prostituição, meus queridos, é uma referência às falsas doutrinas e ensinamentos que são preceitos humanos, como eu disse ainda há pouco em Mateus. Existe um paralelismo em relação à Babilônia, da cidade, Babilônia, e o anúncio da queda da Babilônia espiritual. A cidade de Babilônia foi destruída enquanto o rei Balsazar estava utilizando utensílios sagrados do templo para finalidades profanas. Por outro lado, a queda da Babilônia espiritual se daria em consequência ao uso de uma taça contendo o vinho da fúria da sua prostituição espiritual, que fora dada a todas as nações. O Império Babilônico e Romano oprimiram o povo de Deus. A Babilônia espiritual sempre foi uma agência satânica, perseguidora do povo remanescente, desde o primeiro século até o tempo do fim. Outro ponto de sua queda é o juízo de Deus. Em Apocalipse, Babilônia foi julgada por Deus, porque estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, por ter rejeitado a sua graça. Finalmente, a queda da Babilônia é inevitável. E por quê? Possui idolatria, adoração a deuses de ouro, de metal, prata, pedra, além da sua egolatria. Outro ponto, possui iniquidade e opressão praticada a todo curso, em todo o tempo da sua história. Pela sua independência dos planos de Deus, por causa do juízo de Deus, em favor da intercessão dos santos, por sua prostituição espiritual, conduzindo a terra a se prostituir com o vinho servido em seu cálice. Em certo sentido, então, entendemos que viver uma vida sem oração e dependência de Deus é viver a filosofia babilônica e que é destinada à queda infalível. Na página 604, do Grande Conflito, a escritora de Deus diz assim: a queda de Babilônia significa a vitória definitiva para os remidos no sangue do Cordeiro. Mas Deus ainda tem um povo que ainda está em Babilônia. E antes de sobrevirem seus juízos, esses fiéis devem ser chamados a sair, para que não sejam praticantes dos seus pecados e não incorram nessas pragas. Nesse momento eu te pergunto, meus queridos, você aceita os chamados de Deus para viver uma vida de oração e dependência dele? Crê na vitória final e definitiva sobre as forças do mal e deseja estender esse convite àqueles que ainda se encontram em Babilônia?
Sendo assim, eu os convido a fazer parte do exército desses intercessores, não apenas nesses 10 dias, mas por toda uma vida, porque o céu mobiliza para atender à intercessão dos santos. Na minha vida, primeiro Deus, no meu lar, primeiro Deus, no meu agir, primeiro Deus, no meu falar, tudo de mim, em resposta ao tudo de Deus, fiel por prazer e leal pra te agradecer. Novamente, eu convido a você a fechar seus olhos e vamos falar com Deus para encerrarmos o estudo dessa noite. Obrigado, Senhor, por mais uma vez o Senhor ter nos usado para entender mais um pouco da Tua Palavra. Obrigado pela oportunidade, Senhor. Obrigado por termos dado Sua luz e nos ajude, Senhor, a levar a Tua mensagem e tirarmos outras pessoas que ainda se encontram em Babilônia, para que os mesmos sejam salvos pelo poder do sangue de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário. É o que te pedimos, hoje e sempre. Amém.